Well, since this is my last session, Bem, já que essa é a minha última sessão, and after this, we have to go directly to the airport. e assim que eu terminar eu tenho que ir direto ao aeroporto, But in these 3 days, Nesses it 3 has dias- been wonderful time with all of you. esses 3 dias têm sido um tempo maravilhoso com vocês. Yeah, I feel so much at home here Eu me sinto tão em casa aqui, because you are very hungry to learn also. porque vocês têm muita fome e vontade de aprender. So I believe what we have been learning here will be a great impact to your church. E eu acredito que o que temos aprendido aqui servirá de grande impacto para a sua igreja. Hallelujah. Aleluia. So keep contact in the spirit and pray for one another. Então, por favor, mantenha contato no espírito e orem uns aos outros, And we uns will pelos outros. together establish the kingdom of E God. juntos vamos estabelecer o reino de Deus. Amen. Amém? Okay, tonight, Bom, hoje the first part, we will continue to learn about how we can reach the fullness of Christ. na primeira parte nós vamos continuar a aprender como podemos alcançar a plenitude de Cristo. But the other half, I will share with you the revival in Indonesia. Mas na segunda parte dessa noite eu vou compartilhar com vocês sobre o avivamento ou reavivamento na Indonésia. But the second part, please do not put it in the internet. Mas eu já quero pedir, por favor, que quando eu entrar nessa segunda parte, eu vou avisar, não transmita. So I will give you sign from where you don't put it in the internet or in any, publicly. E eu vou avisar quando for começar isso. Então, por favor, não é para ter internet, nem para gravar, nem celular, nem nenhum tipo de gravação, porque ele vai falar algumas coisas da igreja perseguida. Because this is confidential Porque são coisas confidenciais. and we need to protect the people who being persecuted in Precisamos Indonesia. proteger os irmãos que estão sendo perseguidos. Amen. Amém? So thank you very much. Muito obrigado. Okay, we have learned the process number 1, Aprendemos o primeiro processo, how to reach the fullness of Christ como alcançar a plenitude de Cristo. is through, building the body of Christ in every meeting. Essa plenitude é alcançada edificando o corpo de Cristo em toda reunião. How? By doing the 5 works. Como fluindo nos 5 dons ministeriais. Number 1, prophetic ministry. O ministério profético. We already learned about 2 things, worship and prophesying to one another. Nós já aprendemos sobre adorar e profetizar uns aos outros. Were you blessed? Você foi abençoado com isso? Amen. Yeah, and then this session I would like to share how we teach one another in the cell. E nessa sessão eu quero compartilhar como ensinamos uns aos outros na célula. So, let's open the Bible in Colossians 3 verse 16. Então vamos abrir a Bíblia em Colossenses 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalm, hymns, and spiritual song, singing with grace in your hearts to the Lord. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. In verse 15 it says, we were called into one body. No verso 15 diz que fomos chamados para um só corpo. So how do we meet in the body of Christ? Como nos reunimos no corpo de Cristo? Verse 16 tell us this is how we meet in the body of Christ. O verso 16 nos diz, é assim que nos reunimos no corpo de Cristo. We must let the word of God dwell among us. É que nós precisamos deixar com que a palavra de Deus habite no meio de nós. And then we can teach one another. E então podemos ensinar uns aos outros. See, in the early church, very few the teaching is one-way teaching, very few. Na igreja primitiva, era muito raro os ensinos vir apenas de uma só pessoa. Every time they meet together, Todas as vezes que eles se reuniam, is the
teaching one another moment. Era o momento de ensinar uns aos outros. Not one person preach. Não é apenas uma pessoa ali pregando. Very few in the Bible one person preach. Pouquíssimas vezes na Bíblia é uma pessoa só pregando. Always teaching one another. É sempre o ensino mútuo uns aos outros. Only when you teach one another, Apenas quando você ensina uns aos outros, then the word of God dwell with all its riches, with all the riches. apenas nesse momento é que a palavra de Deus então pode habitar em todos os que são alcançados. Remember, if only one person preach, Lembre-se que se apenas uma pessoa prega, only one person express Christ, só uma pessoa expressa Cristo. then the riches of Christ only very little will be seen. Então as riquezas de Cristo são manifestas de forma bem pequena. But if all the body member expresses Christ, Mas se todos os membros do corpo expressam a Cristo, by teaching one another, ensinando um ao outro, then Christ's riches will be, in a greater way. então aqueles que são alcançados serão alcançados de forma maior. Amen. Amém. Then Christ can be seen more clearly. Então Cristo pode ser visto de forma mais clara. That's why in the cell Por isso que na célula we do this, teaching one another. nós praticamos o ensino uns aos outros. Amen. Amém? Okay. Even when the apostle came, Mesmo quando os apóstolos vinham, sometimes the apostle do one-way teaching. às vezes o apóstolo faz o ensino de mão única, But very few. mas muito poucas vezes. Most of the time the apostle do also, teaching one another. Na maioria das vezes os apóstolos faziam o ensino uns aos outros. For example, Por exemplo, when Paul was in Troas, quando Paulo estava em Troas, you can read this in the book of Acts. você pode ler isso no livro de Atos. One day in Troas, Paul was preaching very long time. Um dia aí em Troas, Paulo pregou muito prolongado. And he spoke until late very night. E ele- Very late at night. E ele pregou até muito tarde da noite. And the word speaking there is dialegomai in the Greek. E quando diz que Paulo falou até tarde da noite, essa palavra aí no grego é dialegomai. Dialegomai means, dialogue. O interessante é que essa palavra dialegomai não é essa pregação, é um diálogo. So from there we got the word English dialogue. Daí é dessa palavra que vem a palavra em inglês diálogo, ou em português, diálogo. So even when Paul trained the church, Mesmo o apóstolo Paulo ali treinando a igreja primitiva, he used two ways communication. ele fazia uma comunicação de duas vias. And not only one way. Não era apenas mão única. And because Paul spoke very long time, E porque Paulo falou por muito tempo, there was a young man called Eutychus. tinha um jovem chamado Eutico, He sat near the window. ele sentou perto da janela. And because Paul spoke very long E time, porque Paulo falou por muito tempo, and then he got sleepy. ele começou a ficar com And sono he fell e on the caiu ground no chão from upstairs. do piso superior And he died instantly. e morreu na hora. But praise God, Paul came down and hugged him and rose him from the dead. Mas graças a Deus que Paulo desceu, o abraçou e ele foi ressuscitado dentre os mortos. Do you know why Eutychus died? Sabe por que Eutico morreu? This is my interpretation. Essa é a minha interpretação. Because he didn't involve in the discussion. Porque ele não se envolveu na discussão. That's why for him it's very boring. Por isso que para ele ficou chata a reunião. That's why he fell asleep. Por isso que ele dormiu. And boom, he died. E pum, morreu. That's why tonight be careful. Por isso que nessa noite, cuidado. Especially those who Principalmente vocês que sit estão very aí em back, cima. Cuidado. Because if you fall Porque se você cair and die, e morrer, we don't have the grace, to raise you from nós the dead. talvez não tenhamos a graça para te ressuscitar dentre os mortos.
So Paul using, dialogue system. Então Paulo ministrava usando um sistema de diálogo. So tonight we want to practice a little bit. Hoje nós queremos praticar isso um How pouquinho. do we teach one another in the cell group? Como podemos ensinar uns aos outros no grupo, na célula? So I want to share with you a system, a method we use in our church. Eu quero compartilhar com você um sistema, um método que usamos na nossa igreja, Yeah, the method how we learn in the body of Christ. que é como nós aprendemos no corpo de Cristo. Yeah, if you feel this is good, you can use it. Se você sentir que isso é bom, pode usar. In Portuguese, we call it PCF method. Em português nós chamamos do método PCF. Okay, the P stand for, questions, asking questions. O P é o perguntar. So we take one portion of the Bible verse, Então nós tiramos uma porção de um verso da Bíblia and then, we meditate for a while, like 2 minutes. e aí meditamos aí por uns 2 minutos. And then someone read this slowly. E então alguém lê esse verso devagarzinho. And then everyone keep meditating the verse. E enquanto é lido, todo mundo fica meditando nas palavras. And then we begin process number 1. Everyone can ask questions. E aí nós começamos. Nessa parte é importante, o ponto número 1, todo mundo começa a fazer perguntas. Whoever can ask questions. Qualquer um pode fazer perguntas. For example, you use questions, what, why, who, when. Perguntas tipo o que, por quê, quem, quando. Yeah, just dig in. E assim, começando a cavar no texto. So a person can ask a questions, Então as pessoas podem fazer uma pergunta and the other try to answer. e os outros tentam responder. And then after that, another person asks another E em question. seguida outro faz uma outra And pergunta. then the other try to E answer. outros tentam responder. Yeah, everyone, Todos discuss this. Todos discutem isso. And very powerful. Isso é muito poderoso. And then when you dig into these questions, E aí quando vocês começam a cavar através dessas perguntas, then everyone answer it, e todos começam a participar com as respostas, then you will have the insight, the insight or the revelation. e aí você começa a ter insights, revelações. Twang. Toim. Yeah, or in America you get the aha, Na América é ahá. the ball. Twang. Acende a luzinha aqui em cima. Toim. Okay, so that's very important. Isso é muito importante. So everyone ask questions and then everyone, try to answer. Todos fazem pergunta e todos tentam responder as After perguntas. the passage very clear now, Depois understand clearly, que entendem claramente essa parte, then we go to the second step. nós então avançamos para o segundo passo. The second step is sharing the insight, the C. O segundo passo é o C, que é compreender, é compartilhar aquilo que compreendemos. We share what insight do we get from this Compartilhamos sharing. o que eu compreendi dessa pergunta e resposta, desse momento aqui. Wow, I never seen this verse before like this. Uau, eu nunca olhei para esse verso dessa maneira. God speaking to me today like this. Deus está falando para mim aqui desta forma. Wow, I remember my life is like this. Uau, eu lembro. Eu me dei conta que a minha vida é Now, assim. I had, the answer from the Word of God Eu about my problem. acabei de entender que a minha vida é assim. Eu tenho a resposta de Deus So para minha you vida. share your insight. E aí você vai compartilhando as suas percepções, os seus What insights. do you get from this sharing? O que você recebeu desse compartilhamento? Everyone share. Todo mundo faz isso. And after that, Depois disso, step number 3. o passo número 3. Don't stop, only sharing the insight. Não pare apenas após compartilhar os insights. But step number 3 is now we try to apply it. O passo número 3, você então agora tenta aplicar.
So the F is Que é o F. making plan to apply. Você então vai criar um plano, fazer um plano de ação para aplicar isso na sua vida. So everyone share, what do you want to do after God speaking to you? Então a gente fala uns aos outros o que você quer fazer depois que Deus falou com você. Make your own application. Fazer uma aplicação própria. Wow, I want to apply these words. Eu quero fazer com que essa palavra encaixe na minha vida dessa maneira. If the word, if the word is a commandment, Se a palavra é um mandamento, uma ordem, what do you have to do? o que você tem que fazer? Obey it. Obedecer. Amen. Amém? If the word is a warning or a rebuke, Se a palavra lida é uma palavra de advertência ou de a rebuke, repreensão, yeah. What do we have to do? o que você tem que fazer? We have to repent. Você precisa se arrepender. Amen. Precisamos nos arrepender, amém? If the word of God is a promise, Se a palavra de Deus é uma promessa, what do we have to do? o que precisamos fazer? Keep the promise. Guardar a promessa. Fulfill the requirement of the promise. A cumprir os requerimentos acerca da promessa. And the promise one day will be yours. E então a promessa um dia será sua. Amen. So do something. So you have to make application. Ou seja, faça algo, faça uma aplicação disso na sua vida. Okay, when somebody share maybe different opinion with you, Quando alguém compartilha uma opinião diferente da sua, don't correct them right away. não corrija as pessoas Don't say, imediatamente. "Oh, you are wrong." No, no, no. Não diga para eles, não, você está errado, não é Hey, isso. they will not, they don't want to share anymore because they become discouraged. Então, daquele dia em diante, eles não vão mais querer compartilhar, porque eles serão desencorajados. Because sometimes when we share, we have different angle of view. É normal quando compartilhamos, temos pontos de vistas diferentes. So we must allow, different view. Então, precisamos permitir esses pontos de vistas diferentes. But even if they are wrong, Mas mesmo que eles estejam errados, you can correct them, after the meeting. depois da reunião você pode orientá-los, corrigi-los. Yeah, most of the time they are not wrong, only different view. Na maioria das vezes eles não estão errados, é apenas ponto de vistas diferentes. But all complete one another. Mas todos se completam um ao outro. Amen. So do you want to try this? Você quer experimentar isso? Very exciting. Muito entusiasmados. Okay, now, let Agora, us open the Bible. Vamos abrir a Bíblia. We will take a verse now. Vamos tirar um versículo da Bíblia. Several verses in Jeremiah 17. Jeremias 17. Jeremiah 17, Jeremias verse 17, 5 to verse 8. versos de 5 a 8. Jeremias 17, de 5 a 8. Jeremiah 17, verse 5 to verse 8. 5 a 8. Okay? Diz assim: Assim Listen. diz o Senhor: Maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Okay. I want to give you about 2 minutes to meditate personally first. Eu quero te dar 2 minutos para que você faça uma meditação pessoal. Okay, you can make your own questions. Faça as suas próprias perguntas. For example, Por exemplo, find out 2 kind of trees mentioned here. Por exemplo, descubra os 2 tipos de árvores mencionados aqui. What are the differences between these 2 trees? Quais são as diferenças entre essas 2 árvores?
For example, who are these trees, illustrated, for whom, or who are the tree represent? Ou, por exemplo, a quem essas árvores representam? Okay, you can ask those questions, for example. Faça essas perguntas. What is the sun represent, for example? O que o sol representa? What is the root represent? O que a raiz representa? What is the water O represent? que a água representa? Okay? You can ask those questions. I give you 2 minutes. Faça as perguntas, esses tipos de perguntas. Vou te dar 2 minutos. Okay. Ok. Now, Agora, this is what we are going to do. vamos fazer assim. Listen to my instruction first. Por favor, escute a instrução. You can form a group of 3 persons, Forme um grupo de, no máximo, 3 pessoas, just with your neighbors, 3 persons. com seus vizinhos, um do lado do outro. 2 is too small, 3 is the best. 2 é muito pouco, 3 é melhor. Or 4 also okay. Ou até 4, tudo bem. But because our room is very tight, Mas porque o ambiente está bem apertado, cheio, so 3 persons is good. 3 pessoas vai ser bom. Now, this is what you will do. Isso é o que você vai fazer, escute. Let one person read again, Deixe que um dos 3 leia de novo, but slowly, read slowly. mas leia devagar.
And then the other begins to meditate again. Então os outros vão começar a meditar outra vez. And after that, we go through these 3 steps. E depois disso, pratique esses 3 passos. Step number 1, Número 1, everyone can ask questions. todos podem fazer perguntas. For example, Por exemplo, question number 1. pergunta número 1. Somebody said, what are the 2 trees, Alguém pode dizer 2 trees here? o que significa as 2 árvores aqui? And one by one can answer. E aí, um a um responde. And then number 2, Número 2, maybe the question, what are the differences between these 2 trees? talvez a pergunta é qual é a diferença entre as 2 árvores? Find, as much as possible, as many as possible the differences. Descubra o máximo de diferenças possíveis. And then maybe next questions, who are these 2 trees represent? E talvez a próxima pergunta pode ser: o que essas 2 árvores, ou quem essas 2 árvores representam? And then you answer it. E aí vocês respondem. And then what are the sun represent? O que o calor, ou o sol, aqui citado, representa? What are the root represent? Ou a raiz, o que The representa? water, for A example. água, por exemplo. And then after you make it clear in discussion, Depois que vocês tiverem feito isso bem, expressado isso entre vocês, then you go to the next step, which is sharing the insight. quando vocês concluírem essa parte das perguntas e respostas mútuas, então vocês vão na próxima parte, que é compartilhar o que você compreendeu And disso. then step number 3, E o próximo passo, 3, what do you want to do after you know the truth? cada um vai dizer, o que eu quero fazer depois de ver essa verdade aqui na minha vida. Amen? Amém? Okay, I give you about 20 minutes to do this. E eu vou te dar 20 minutos para fazer isso. So find your group, Descobre o seu grupo, vai aí, monta a sua célula. 3 person in a group or 4. 3 ou 4. Now let us stop the sharing. Agora vamos parar de compartilhar neste momento. Thank you. Yeah. How was the sharing? Como foi o compartilhar? Good? Foi bom? Yeah. You got the twang. Você recebeu um twang? Wow. Uau. So this is how you share in the cell group. É essa forma que compartilhamos na célula. This is how we teach one another. Essa é a forma que ensinamos uns aos outros. When you do this, they will grow in the Lord. Quando você faz isso, eles vão crescer no Senhor. Because people will remember more when they discuss the word. Porque as pessoas vão lembrar mais quando eles discutirem, dialogarem acerca da palavra. If they hear one way preaching, they will forget it very fast. Se eles escutam apenas uma pregação de mão única, eles esquecem muito facilmente. In America, they made a survey. Na América, eles fizeram uma pesquisa. After Sunday, people, after hearing preaching, they go to restaurant to eat. Depois de ouvir a palavra de domingo, eles saem para comer nos restaurantes, tradicionalmente nos Estados And Unidos. in the restaurant, they made a survey. E nos restaurantes, eles espalharam uma pesquisa. They asked people, hey, you just come back, you just, came back from church? E eles fizeram essa pesquisa nos restaurantes assim. Você acabou de chegar da igreja? Can you tell me what was the preaching Você today? pode me contar acerca de que foi a pregação hoje? They forgot. Muitos já tinham esquecido. Even after 2 hours. Depois de 2 horas. What was the preaching? A pregação de hoje. Honey, what was the preaching? Querida, de que foi a pregação mesmo hoje? What was the preaching? Oh. Qual foi o tema? I remember. Oh, lembrei. The preacher looks like Jackie Chan. O pregador parecia com Jackie Chan. See, they only remember the funny things, the funny illustrations. Eles só se lembravam das piadas engraçadas, das ilustrações. Or maybe the image of the pastor. Ou talvez a imagem do pastor. But the preaching they forgot. Mas a pregação eles já tinham esquecido. How can you apply if you forget the word of God? Como é que você pode aplicar isso na sua vida se você já esqueceu a palavra? That's why one-way preaching, Por isso que a pregação de mão única impact people's life very few. Ela impacta a vida da pessoa de forma muito pequena. Because we only can remember 20% of what we hear.
Temos a capacidade de lembrar apenas 20% do que ouvimos. 50% of what we hear and see, 50% do que escutamos e vemos, but 70% of what we discuss together. mas temos a capacidade de lembrar 70% do que discutimos. So if you discuss, you will remember more. Então, se você discute, você vai lembrar mais. Amen? Amém? So practice this in your cell. Então, faça isso uma prática na sua célula. Now, how do we pastor one another in the cell? Bom, agora, como podemos pastorear uns aos outros na célula? After we worship, practicing, gift in the cell, Depois de adorar, de praticar os dons na célula, teaching one another, ensinar um ao outro, and then after that we pastor one e another. depois então pastoreamos uns aos outros. Okay, what is pastoring? O que é pastorear? We want to take care of one another. É cuidar uns dos outros. So we begins to look at the cell, what needs do we have? Então nós começamos a olhar para a célula e perguntamos quais são as necessidades que temos aqui. We should answer the needs. Nós temos que responder a essas necessidades. If we love one another, we will take care of one another. Porque se amamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros. Or when they understand pastoring one another, Então, quando a célula entende o que é pastorear uns aos outros, very radically they give, they ministry, they spend time, and they serve. então eles começam a compartilhar, a dar, a gastar tempo de forma intensa. So we find what are the needs among us. Então precisamos descobrir quais são as necessidades no nosso meio. Is there any person missing Tem among alguém aqui que tem algum parente ou está perdido? us? We have to find them. Alguém Where are they? desaparecido? Está faltando, temos que encontrá-lo. So who take responsibility to call them? Quem é que tem responsabilidade de ligar para essa pessoa que está desaparecida da célula? That is caring for one another. Isso é cuidar uns dos outros. And then if someone backslide, E aí, se alguém desvia, we have to find them. precisamos encontrá-lo. That is the caring to one another. Isso é o cuidar uns dos outros. If some of us have no job, Se um de nós está desempregado, they have no money, eles certamente não têm dinheiro. we take care of one another. Então temos que cuidar uns dos outros. We give money to these people. Damos dinheiro a essas pessoas. Yeah? And we find a job for them. E o ajudamos a encontrar um emprego. We pray for them. Oramos por eles. And then we find a job for them. E aí ajudamos a encontrar um emprego. In my cell, before many people have no job, Na minha célula, houve um tempo que muitas pessoas não tinham emprego, but after we take care of one another, mas depois de começarmos a cuidar uns dos outros, one by one, God give them a good job. eles foram recebendo de Deus um emprego, um depois do outro, depois do outro. Hallelujah. Aleluia! We have seen tremendous sacrifice when you understand the body of Christ. Temos visto o povo se sacrificar de forma tremenda quando entendem o que é o corpo de Cristo. My son's cell, A célula do meu filho, because 3 members of the cells, experienced accident. porque 3 membros da célula foram acidentados. They broke the car because in accident. Eles arrebentaram o carro em um acidente. And the father was so angry because these 3, the 3 sons, destroyed the whole car. E o pai estava tão raivoso porque os 3 filhos destruíram o carro And they had no insurance. e não tinham seguro. So the father was so mad. Então o pai estava tão bravo. How come? Como é que pode? I have no money, just buy you one car for 3 persons to use. Eu não tenho dinheiro, comprei um carro para 3 pessoas usar. But you broke my E car. vocês arrebentaram o meu And the carro. father was not a believer. E o pai não era crente, But the cell pray. mas a These célula are orou. all young people cell. E era uma célula de They jovens. pray, God spoke to them. E enquanto eles oravam, o Senhor falou com eles. Collect money to buy a car for these 3 cell members. Começam a coletar dinheiro para comprar um carro para esses 3. Wow. Uau! They said, God, we are all young people. E os jovens olharam e falaram, mas Deus, nós somos We don't have jovens. money. Nós não temos dinheiro. But God said, I can do a miracle. Mas Deus falou, eu posso fazer um milagre. If you start giving,
Se vocês começam a dar, Oh, everybody giving. então todo mundo então começou a dar. Some of them took out all their saving, Alguns até doaram da sua poupança, give their pocket money. dinheiro do bolso. Some sell their shoes, Alguns venderam seus sapatos, sell their cell phone. venderam os celulares. It's like the early church, sell what they É have igual à igreja primitiva, venderam o que tinham and collect money. e começaram a coletar Of dinheiro. course not enough, Claro que nunca seria o suficiente, but God is good. mas Deus é bom. God spoke to the whole church, Deus falou então com a igreja inteira. to the whole cells in our church, Todas as células da to nossa collect igreja money. receberam de Deus a instrução de coletar dinheiro. Finally, they could buy a Toyota Camry. Finalmente puderam comprar um Toyota Camry. Wow. They brought the car. Trouxeram o carro. These three young boys, Esses 3 jovens, on Sunday after the service, no domingo após o culto, because they were so sad eles estavam tão tristes because of the angry father. por causa do pai raivoso. After service on Sunday, Depois do serviço, do culto de domingo, we brought these three young boys, three young men, trouxemos esses 3 and jovens said to them, e lhes dissemos: God love you so much. Deus ama tanto vocês He gave you a car. que Ele deu um carro para So the vocês. pastor took out the key O pastor então tirou a chave and they opened the car. e abriram o carro. Wow, they three of them crying. Os 3 começaram a chorar. Hallelujah. Aleluia. And the more wonderful thing is this. E a The coisa- parents crying. E o mais maravilhoso é que os pais também começaram a chorar. I didn't know the church is so good to Eu my não son. sabia que a igreja era tão boa para os meus filhos. Now they open to the gospel. E aí se Hallelujah. abriram para o evangelho. Amen. Amém? That is pastoring one another. Isso é o pastorear uns aos outros, pastoreamento mútuo. Yeah. Lastly is body evangelism. E por último, o evangelismo em corpo. Okay, I will share this after I share, I will bring this at the end. Eu vou deixar isso para o final. Okay, now let's continue first. The second process, how to achieve the fullness of Christ. Agora vamos caminhar para o segundo passo. Nesse momento eu quero falar do segundo passo de como alcançar a plenitude de Cristo. Remember, the first process is we must be faithful in building the body of Christ, building the house. O primeiro processo é o que temos falado, de sermos fiéis em edificar o corpo de Cristo, sermos fiéis na edificação do corpo, By doing da the casa. 5 works, by doing the 5 works. Trabalhando com o ministério quíntuplo. Now, in order for the cell member to do these 5 works, Agora, para que os membros das células possam trabalhar com esses 5 ministérios, we need process number 2. nós precisamos do segundo processo. Continually to be equipped by the fivefold ministry. É uma capacitação contínua pelo ministério quíntuplo. Because if we read in the Bible, Porque se lermos na palavra, Ephesians 4:11 to 12, Efésios 4, 10 e 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. so if you read in this verse, Então, se você ler aqui esse verso, there are 2 very important things. tem 2 coisas muito importantes aqui. Number 1, Primeiro, it says, every member of the cell, all saints, the job is to edify the body of Christ. diz que cada membro da célula, todos, eles têm o trabalho de edificar o corpo de Cristo. Amen? Amém? All the members of the cells Todos os membros da célula, are the, house builder. eles são construtores desta casa. Do you remember? Você lembra disso? Yeah. Now, Bom. in order for them to build the house, Mas para que eles possam construir, edificar a casa, they need to be equipped. precisam ser equipados. So, all the saints, all the cell member need to be equipped continually by the fivefold ministry. Então, cada santo, cada cristão, membro da célula, deve se capacitar continuamente pelo ministério quíntuplo. So, we,
in our church we do a lot of equipping for the whole member. Então nós temos que fazer esse processo de equipar a todos os membros continuamente. Okay. Now I want to share with you how we equip the cell. Quero compartilhar com vocês como equipamos essas células, como treinamos. There are 4 ways how we equip the cells. Há 4 formas que nós capacitamos essa célula. 4 Ok. modos de capacitação. Number 1, Em primeiro lugar, yeah, we equip them in mass training, you know. Yeah. nós fazemos treinamento em massa, um número grande. So we bring them in. Os trazemos à igreja, Every cells come todas together. as células se reúnem. Not only the cell leader. Não apenas os líderes de células. Remember, the mistake of most of the cell church Por favor, preste atenção nisso. O erro da maioria das igrejas em células is because we only train the cell leader. é porque treinamos apenas os líderes de células. But the Bible says we must train all the saints. Mas a Bíblia nos ensina e nos ensina a treinar todos os santos. All the cell member. Todos os membros da célula. Amen? Amém? So we require every member in our church Então nós exigimos que todos os membros da nossa igreja, once a year make time, uma vez por ano, reservem um tempo come with the whole cell, e sentem-se com todas as células. and we train them fivefold ministry. E treinamos o ministério quíntuplo neles. Usually we do it in 2 weekends. Fazemos em 2 finais de semana, normalmente. They can come like 10 cells, 10 cells together in a room, Eles podem se reunir em um ambiente, 10 células, por exemplo, but they sit in groups together, mas in sentam their em grupos pequenos, menores. So the training is very practical. Então o treino é bem prático. So we teach them these 5 things. Ensinamos eles essas 5 coisas. How to worship together. Como adorar So, junto. number 1, the eternal purpose. First. Ensinamos o propósito eterno em primeiro lugar. The apostolic principles. Os princípios The apostólicos. one another, very O important. uns aos outros, que é muito importante. We teach like what I'm teaching here. E eu ensino lá como eu estou ensinando aqui. So they understand, Então eles entendem, what is cells? o que é célula. It's not just a small group. Não é um grupo It's pequeno, the body of é o Christ. corpo de It's Cristo. the family of the Father. É a família It's do the Pai. temple of the Holy É o Spirit. templo do It's Espírito God's Santo. dwelling place. É o lugar da Where habitação de Deus, everyone have to participate. aonde todos devem participar Expressing Christ e expressar a by Cristo, practicing 5, ministry. praticando esses 5 ministérios. Amen. Amém? We teach them that's apostolic. Ensinamos para eles, Then we isso é o teach them, apostólico. we teach them the prophetic, Então ensinamos o profético, how to worship, como adorar, how to prophesy to one another. como profetizar uns aos outros. But everything we practice, not only knowledge. Mas tudo a gente faz com prática, não apenas com ensinamento. Like in this seminar, we practice É it. como aqui, a gente está praticando. Amen. Amém? After that, we teach them how to teach one another. Depois o ensinamos como ministrar, ensinar uns aos The outros. PCF. Esse PCF que acabamos de fazer. Practice it. E praticamos isso, treinamos isso. And then teach them how to pastor one another. E aí então ensinamos como pastorear, apacentar uns aos outros. And lastly, how to do body evangelism. E por último, como fazer um evangelismo em corpo. After that, we let them practice. E depois disso deixamos eles praticarem. Yeah. And then we evaluate every month. E aí fazemos isso every month? Yeah, every Todos month. os meses. What from these 5 elements are weak in the cell? Because the health of the cell determined by these 5 elements. A saúde da célula é determinada por esses 5 elementos. So if they are still weak in evangelism, for example, E descobrimos aonde há fraqueza. Por exemplo, se eles estão fracos no evangelismo, estão com debilidade na área do evangelismo, then we do the follow-up. então nós fazemos um processo de acompanhamento We depois. equip them more E os equipamos mais in that area only. nessa área específica apenas. So it can be the second way of training. Então, isso pode ser uma segunda forma de treinamento. We visit the cell.
the fivefold ministry. A gente visita essa célula. Yeah, so we visit the cells and see how they practice it. Nós visitamos a célula e observamos como eles estão praticando, como eles estão fazendo. Yeah, or we can bring them to other training like evangelism training. Ou então levamos eles para um treinamento específico de evangelismo. But remember, the whole cell come, not only Mas the cell leader. lembre-se que sempre é com todos os membros da célula, não apenas com o líder. And then the other way of training E aí a outra maneira de treinar is through the Sunday celebration. através do culto de domingo, de celebração. See, we change the Sunday celebration into equipping. Nós Moment. mudamos o culto de domingo para equipar. Yeah, we povo. don't just do religious thing on Sunday, you know. E a gente simplesmente não faz só as coisas religiosas no domingo. Sunday is celebration of the cells. Sunday é a celebração das células. Maybe one Sunday the apostle speaking. Talvez um domingo o apóstolo fala Wow, the cell get benefit from it. e a célula, uau, se beneficia disso. And they go back home, wow, E they vão pra being casa. revived. Uau, fomos avivados. And then maybe next week the prophet speaks. E talvez no próximo domingo o profeta fala. The prophets, give more inspiration, how to prophesy to one another. E o profeta dá ao povo mais inspiração de como profetizar uns aos outros. Maybe the prophet speaks and give direction. E talvez o profeta até fale e dê direções. How we can grow cells and conquer the city. Como vamos crescer as células e alcançar a cidade. Amen. The prophet can give direction. Então o profeta pode dar essa direção. Maybe another week the pastor speaks. Talvez no outro domingo o pastor fala. Yeah, he taught them how to take care of one another E o more. pastor os ensina como cuidar mais uns dos So outros. Sunday can be a moment of equipping. Sabe, o domingo pode ser um momento de equipar as células. Amen. Now, the fourth way of equipping. Quarto tipo Yeah, de this como is through modo de media. capacitação Through é media, através de mídia. audio, books. or- Livros, áudio. Yeah, you can create the material to Você equip pode them. criar o material para isso. So these are the four ways we equip the cell. As 4 formas que você pode capacitar as células. Amen. Amém? Now, the last one, Agora o último, the process number 3. o terceiro processo. See, look at me one first. Olhe para mim aqui só um pouquinho. Okay, when you form the stones Quando você forma as pedras and build the stones, e constrói, edifica as what pedras, happened? o que acontece? If everybody, doing things together, Se todos estão ali trabalhando juntos, for example, 10 people forming one stone, 10 pessoas ali formando uma pedra, it's not effective. não é eficaz. Or one person trying to form 10 stones Ou uma pessoa tentando formar 10 pedras, is not effective. também não é eficaz. The most effective is one-on-one. A maneira mais eficaz é de 1 a 1. So we practice discipleship one-on-one. Então nós praticamos o discipulado 1 a 1. Because if you look at Paul, he practiced one-on-one discipleship. Se você olhar para a vida de Paulo, ele praticava o discipulado de 1 a 1. That's why the church was so powerful. Por isso que a igreja era tão forte. Okay, just a little bit I want to show you that Paul practiced one-on-one discipleship. Eu quero te mostrar só rapidamente que Paulo praticava o evangelismo, o discipulado 1 a 1. Okay? Yeah, if you look at Paul, how Paul built the house of God, Se você olhar a forma como Paulo edificou a casa de Cristo, if you a read casa de Deus, Colossians 1:27 to 29, se você ler Colossenses 1, 27 a 29, especially verse 28, especialmente o verso 28, okay, if you look at these verses, se você analisar esses versos, Paul, did two things. Paulo fez 2 coisas. Number one, Em primeiro lugar, he revealed to them the eternal purpose of God. He revealed to them the mystery of Christ. ele revelou para eles o mistério de Cristo, Yeah, which is the eternal purpose. que é o propósito eterno. Because he said, this is the mystery, Christ among you, the hope of glory. Porque ele disse: esse é o mistério, Cristo em vós, a esperança da glória.
Yeah, he said, that is the mystery, the eternal purpose. Ele disse, esse é o mistério, o propósito eterno. That is verse 27. E esse é o verso 27. But then in verse 28, Mas no verso 28, he said, him we preach, admonishing everyone, Ele teaching everyone in all wisdom, to present everyone perfect in Christ. ele diz que ensinamos a todos na sabedoria para apresentar a todos a Cristo. Yeah, he said everyone. Ele disse todos. Yeah, so todos is everyone. Todos is everyone. Yeah, it's not all, but everyone. Ok, cada um. Yeah, actually it's not todos. Não é todos, é cada um. So, what is the difference between all and everyone? Qual é a diferença entre todos e cada um? Huh? Okay, all means, Todos in mass, significa uma massa, but everyone, mas One cada by um é um a um, one by one. um por um. Okay? Okay, I will show you. Next. I'll show you that in 2 verses, Paul practiced one-on-one Eu vou te discipleship. mostrar 2 versos na palavra que Paulo pratica esse discipulado um a um. Number 1, O Please primeiro read. verso, please read 1 Thessalonians 2, verse 11. 1 Tessalonicenses 2:11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus. Hallelujah. Paul said, I become a father to you. Paulo disse, eu me tornei um pai para vocês. I advise you one by one. Eu te dou conselhos um a um. Is it says one by one, Yeah. Every one of you? Yeah. É. Yeah. So Paul, when he started a church, Então Paulo, quando começou a igreja, he spent time one-on-one with them. como diz o verso, ele gastava tempo com cada um de vós, One on um a one. um. And then another verse. Então o próximo, Acts chapter Verso. 20, 21. Atos 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Wow. Uau! So Paul spent 3 years Então Paulo in gastou Ephesus, 3 anos em Éfeso, and he met with them one-on-one, reunindo com cada um a um, day and night, dia e noite, with tears. com lágrimas. He practiced 3 years, 3 anos, disciple them, discipulando, one-on-one. um a um. Amen? Amém? And then one of them was Timothy. E um desses era Timóteo. Then when he left, E quando Timóteo se he foi, said, Timothy, ele disse, Timóteo, whatever you heard from me, o que você ouviu de mim, teach it to others who is also able to teach others. ensine a outros que também são capazes de ensinar a outros. That means he practiced one-on-one discipleship. Ou seja, ele também praticou o discipulado um a um. And he tell Timothy to continue to E do that. falou para Timóteo, continue a fazer isso. Amen? Amém? Eu fico pensando, e o nosso cristianismo, que triste o nosso cristianismo. A gente troca qualquer programa de shopping center, pelos nossos reuniões de treinamento, de comunhão, de relacionamento, de evangelismo e de serviço no reino de Deus. Que coisa horrível, ridículo. O cristianismo nosso é ridículo. Toda vez que eu ouço testemunhos como esse, isso que o Ed leu, compartilhou com vocês, eu já ouvi, estive com ele em outras ocasiões, e há outros mais deste nível. Sabe por que ele não pode expor tudo isso? Porque ele foi ameaçado de morte por esse grupo da Jihad. Ele, há em determinados lugares que ele não pode ser reconhecido, porque há um grupo de perseguição contra ele, para matá-lo. Então, coisa que ele procura não falar. Mas esse cristianismo, eu creio,
esta igreja do relacionamento e da edificação recíproca é que eu creio. Agora, vocês sabem o que eu sonho nesses últimos 40 anos da minha vida pastoral? Você sabe o que é que eu creio? Agora vocês entenderam a mensagem que a comunidade da graça exalta? Agora vocês compreenderam, pastores do Ministério da Comunidade da Graça e líderes do ministério, o que é que há no coração do pastor de vocês? Para que vocês façam melhor do que eu. Marcelo aprendeu estas verdades quando o Senhor permitiu que eu o ordenasse pastor. O Senhor me permitiu ordená-lo como pastor. Porque essas verdades eu passei para o coração do Marcelo, porque eu vivia intensamente, não é, Marcelo? Essas verdades que eu sonho na minha vida. Eu, às vezes, não encontro muito eco. No Brasil, o cristianismo é o cristianismo do show, é o gospel. É o que mais atrai, porque é sem compromisso. Sem compromisso. Este é o cristianismo que eu creio, de doa vida, de entrega, de renúncia, de perdão, de esperança, de edificação, de discipulado um a um, de serviço. Agora dá trabalho. Este cristianismo dos 5 ministérios, atuando na vida da igreja, eu creio. Agora, só para encerrar, a gente ir embora, eu também estou cansado. Eu cheguei de uma viagem longa, de quase um mês fora, eu realmente estou cansado. Passei a semana toda aqui, eu venho aqui cedinho, não volto mais para casa, para estar aqui nas reuniões que eu tenho tido durante o dia também. Eu estou feliz, grato a Deus por tudo que Ele tem falado com vocês, que eu cumpri com o propósito para o qual eu convidei vocês para este encontro internacional. Sinto que eu consegui cumprir com o projeto de lançar no coração de vocês esta semente. Agora peço-lhes uma gentileza. São sementes preciosas. No que diz respeito ao ministério, ao ensino, ao trabalho que nós devemos realizar, a como conduzir as nossas células, a como edificar, não se precipitem em nada. Nós vamos passar todo este material para vocês, passar para os líderes, vocês vão receber. O pastor Osmar vai tratar de reproduzir isso. A associação, né, pastor Renato, vai enviar a vocês esse material. Nós vamos ruminar este material primeiro com os líderes principais. Não vamos chegar lá e já querer, amanhã estaremos fazendo a reunião nova. Para com bobagem e criancice. Não seja imaturo e criança. Vamos ruminar, aprender. Primeiro nós, pastores, vamos aprender. Primeiro nós, pastores, vamos praticar. E então, gradativamente, vamos ensinando ao rebanho. Não é chegar lá e agora a igreja mudou. Você para com isso, que você arrebenta com o seu ministério. E não faça isso. Primeiro começamos com os líderes principais, reúna a sua equipe pastoral, seu grupo principal, e comece a compartilhar. Acho que muitos de nós precisamos aprender esses princípios. Como aconselhar, como ajudar, como trabalhar com essas verdades que ele hoje lançou no coração de vocês. Primeiro com a liderança principal, e depois vamos descendo para os nossos líderes, tá? Para que a gente possa ter uma igreja sadia, que muitas das nossas comunidades são doentes, e o pior de tudo, em estado terminal. Algumas estão em estado terminal. Se bobear, daqui a um ano não existe mais. Sabe por quê? Porque não tem saúde. Estão tão doentes que não têm saúde. Porque as pessoas estão doentes. Eles pensam que o grande segredo da igreja são as campanhas de evangelismo e cura divina, e libertação, e riquezas. Eles pensam que é isso. Ficam com inveja dos artistas da mídia. E, por favor, nós não temos que imitar ninguém, a não ser imitarmos as verdades ensinadas nas Escrituras, particularmente as verdades do Novo Testamento, que implicam a realidade nossa nos dias de hoje. Como cuidar bem da igreja de Jesus nos dias de hoje, conforme os ensinos das Escrituras do Novo Testamento. É isso que nós vamos fazer e juntos. Tenham paciência, gradativamente, o Senhor vai nos ajudar. Eu quero cooperar com vocês. A associação
pastor Renato assumiu esta responsabilidade para me ajudar a trabalhar com os pastores principais, levar para vocês estas fontes de informações e vamos trabalhar juntos. Tenham paciência, gradativamente. Este cristianismo, eu creio. Uma coisa que me impressionou, por exemplo, o Simon curava os débeis mentais com oração e jejum. Hoje, quando nós temos doentes mentais entre nós, até mesmo famílias que estão um pouquinho comprometidas com as suas emoções, a gente manda para o primeiro psicólogo que a gente conhece. A igreja deixou de ser igreja para virar um clube. Antigamente, a gente, quando tinha problemas de saúde, a gente resolvia com oração e jejum. Agora a gente resolve com o primeiro psicólogo de plantão. Somos preguiçosos. Está na hora da gente mudar. Eu não preciso de manual de psicologia para libertar o oprimido e curar o enfermo. Eu preciso de o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Levar o evangelho às pessoas. E lembra que Paulo dizia, eu não vim a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, cheias do meu intelecto de sabedoria humana, mas eu vim a vocês em demonstração de espírito e poder. Espírito e poder. Então, é isso que o nosso ministério da Comunidade da Graça precisa. Eu não preciso de psicólogo. Eu preciso de gente cheia do espírito e de poder. Tendo psicologia, não faz mal para ninguém. Minha nora é psicóloga. Mas eu não quero ela usando a psicologia para curar e abençoar e satisfazer as necessidades do povo. Eu quero ela cheia do Espírito Santo para abençoar o povo. Então, está na hora da gente voltar à base nossa. A base nossa, que é a fé em Jesus e na sua palavra. Não tenho nada contra psicólogo, eu sou a favor de todos os psicólogos, quero que os psicólogos sejam cheios do Espírito Santo e, mais do que a sua psicologia, sejam poderosamente cheios do Espírito Santo para abençoar as pessoas, para levar a elas o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas vamos voltar para a nossa base, a simplicidade das coisas. Simplicidade. Quando tivermos problemas entre nós, temos o caminho que o Senhor nos oferece. O altar, a oração, o jejum. E a busca de Deus vai nos ajudar a ver as conquistas que nós tanto desejamos ter nas nossas comunidades e na nossa vida pessoal.